Hoje era um Vasco que tinha tudo para ter saído com os 3 pontos do Couto Pereira. O que impediu o Vasco de conseguir o resultado positivo foi a postura do time no segundo tempo. O Vasco demonstrou na primeira etapa, por grande parte ali do primeiro tempo, que era um time superior ao Coritiba em relação a talento, em relação à qualidade técnica, em relação a modelo de jogo. Quando o Vasco colocou a bola no chão e se impôs em cima do Coritiba, conseguiu jogar e tirou o Coritiba completamente do jogo, mesmo jogando fora de casa. O primeiro tempo do Vasco foi muito bom, principalmente até o Vasco marcar o seu gol. O Vasco não permitiu o Coritiba fazer uma pressão inicial, o Vasco conseguiu marcar bem, não ceder grandes oportunidades de gol e aos poucos foi se organizando na partida. O Vasco com aquele mesmo modelo que gosta o técnico Renato Gaúcho, fazendo a saída de 3 atrás, com o Gomor entrando entre os zagueiros, liberando os seus 2 laterais, fixando seus 2 extremos por dentro e dando liberdade para o Tietê e para o Thiago Mendes pisar na área para chegarem próximo dessa última linha do adversário, para criarem esse peso e aparecerem para finalizar, aparecerem para marcar gols. Tanto que o gol do Vasco surge dessa maneira. E o Vasco já tinha obtido anteriormente boas oportunidades com bola no chão, trocando passes, se impondo em cima do Coritiba. Bola na trave do Nestrosa foi isso. O Vasco com paciência, rodando bola de um lado para o outro, sem errar passes, conseguindo reter essa posse de bola e fazendo o bloco adversário balançar, até chegar próximo da entrada da área, e aí sim, com tabelas mais curtas, criar aproximação e criar boas possibilidades de finalização para o gol. O Vasco foi acumulando possibilidades, tanto que até o gol do Vasco, o cenário do jogo era esse: 8 finalizações do Vasco contra uma do Coritiba, e dessas 8 finalizações do Vasco, coloquei aqui pelo menos umas 3 foram muito perigosas. Então o Vasco vinha dominando o Coritiba, vinha se impondo na partida, e eu estava muito feliz vendo o Vasco fazer isso fora de casa contra um adversário que já mostrou que é difícil também. Por mais que eu veja no time do Vasco mais qualidade técnica, apesar dos desfalques que o Vasco teve hoje, o Coritiba também vem fazendo um bom campeonato brasileiro. O gol do Vasco é muito bem trabalhado, a saída de 3 atrás, o Vasco com Saldívia, Robert Renan e Kungo Moura, o Vasco com seus 2 volantes posicionados aqui, fazendo essa saída de 3+2 e obtendo vantagem numérica em cima do time do Coritiba, largando o campo com seus 2 laterais, com o Paulo Henrique e com o Piton do outro lado, e o extremo do Vasco vindo jogar nesse meio espaço, criando mais rupturas aqui, janelas para o Vasco infiltrar, e o Vasco vai construindo com o passe do Saldívia, que encontra o Paulo Henrique. O Paulo Henrique tem muita calma nesse lance, e olha só como é importante os volantes do Vasco pisarem dentro da área nesses meios espaços aqui. Olha só onde o Tietê vai ocupar, nessa janela deixada entre o zagueiro e o lateral adversário. O Paulo Henrique vai ter a calma de levantar a cabeça, observar o Tietê bem colocado, ver que o Tietê tem muito espaço e ele faz o passe no Tietê. Mas esse espaço só acontece também pela movimentação do Marino. O Marino vai tirando marcação, tu vê que ele vai colando mais no Paulo Henrique. Então acontece muito essas trincas do Vasco pelos lados do campo. Hoje pelo lado direito com o Paulo Henrique, com o Marino e com o Tietê. O Tietê sempre ocupando esse meio espaço. Aí o Vasco vai manipulando, gerando espaço para atacar. Essa bola vem no Tietê, que tem tempo e espaço, e de canhota faz uma bela finalização. Mas olha onde é que já estava o Thiago Mendes também. Caso o goleiro desse rebote, ele já poderia ter marcado o gol. Então a postura do Vasco, além de ser muito boa, era muito ofensiva e mostrando que o Vasco tem essa capacidade também de se impor em cima do adversário. E o Vasco trabalhou isso até ali os 25 minutos do primeiro tempo, só que depois o time acaba morrendo no jogo. O Vasco, assim que faz o gol, automaticamente, ele já começa a baixar mais o seu bloco, começa a marcar mais no seu campo com a ideia de contra-atacar. Só que hoje o Vasco não tinha o Andrés Gomes, hoje o Vasco não tinha um Cuiabano, que são jogadores muito importantes nessa transição ofensiva rápida do Vasco quando recupera a posse de bola. Então às vezes até o Vasco recuperava a bola, mas não tinha força para contra-atacar de forma realmente contundente. E isso fez diferença. O Vasco já foi assim no primeiro tempo, não sofreu tantas possibilidades de gol, teve uma cabeçada perigosa do Coritiba, mas eu imaginei que no segundo tempo o Vasco fosse mudar a postura, porque é muito difícil você sustentar durante 45, sei lá, 50 e poucos minutos, contando com os acréscimos, sem levar gol, ainda mais você marcando com um bloco tão baixo. Então o Vasco volta para o segundo tempo com essa mesma postura, bloco baixo de marcação, Coritiba circulando a bola, o Lucas Ronier levando muita vantagem nos duelos 1 contra 1 em cima do Lucas Piton, tanto que o Lucas Piton pede para sair, e isso para mim é vergonhoso, porque o Piton ele provavelmente não sentiu nada, ele pediu para sair com medo de errar, com medo de cometer o erro, de ser driblado e depois cair na conta dele. Isso é muito... Sabe, cara, pra você jogar no Vasco, tu não pode ter medo.
Essa é a única coisa que eu peço para jogador do Vasco, jogar sem medo. E o gol do Coritiba é muito disso que eu disse para vocês. O Vasco com seu bloco muito baixo de marcação. Hoje o Vasco abordou a marcação diferente com o Brenner e o Thiago Mendes, no caso, né? Foi o David e o Thiago Mendes na maior parte do tempo. O Vasco marcando em um 4-4-2, com esses dois jogadores sobrando mais na frente, uma linha de 4 atrás e uma linha de 4 no meio. Então o Vasco abordou essa marcação que é um pouco diferente. Antes do Vasco vinha marcando em um 4-1-4-1 ou até mesmo um 4-3-3 ali mais defensivo. Mas hoje o Vasco mudou essa postura. E tava muito cantada essa jogada do Coritiba, dessa bola circulando pelo lado direito de ataque do Coritiba, lado esquerdo defensivo do Vasco, e eles balançando esse cruzamento com o pé trocado lá no segundo pau. Olha como é que o Coritiba preenche muito a área. Ele coloca ali 4 jogadores dentro da área do Vasco, já com essa ideia no desespero. Era 44 minutos do segundo tempo. O Vasco até tá bem posicionado. Só que o detalhe que vai fazer diferença aqui é que o garoto João Vitor, que tinha acabado de entrar, ele perde aqui esse contato, ele perde esse jogo de corpo contra o lateral do Coritiba, o Felipe Jonathan. Esse cruzamento vem e tu vê que, cara, é coisa de milésimo de segundo. O cruzamento, além de ser bem executado, o João Vitor perde essa referência, perde o contato. E aí, coisa de milésimo de segundo, esquece, né? O Felipe Jonathan joga essa bola pro meio da área, o Saldívia no desespero tentando cortar, coloca essa bola pra dentro do gol. Eu até acho que se ele não tira essa bola aqui, o Saldívia tinha grande chance do jogador que tá aqui atrás fazer o gol também. Então ele tentou aqui no desespero, de alguma forma, tentar tirar essa bola do gol. Não deu e o Vasco leva o gol. O Coritiba acaba perdendo 2 pontos, porque você levar um gol aos 44 do segundo tempo, depois de você resistir durante praticamente 45 minutos, você tá perdendo pontos. O Vasco não jogou bem no segundo tempo. As escolhas de substituições do Renato Gaúcho são questionáveis? São sim. Mas eu acho que as substituições do Renato Gaúcho foi tentando só oxigenar o time. Tu vê que ele vai... ele tira o Nuno, ele coloca o Matheus França, que são meias jogando pela ponta. Do outro lado ele tira o Marino, ele coloca o João Vitor pra tentar também manter essa característica de maior velocidade. O Brenner eu até achei que entrou bem assim no jogo, né? O Vasco não ficou tanto com a posse de bola, mas conseguiu ganhar algumas bolas e tudo mais. E o Vasco fez essas substituições. Ele coloca o Barros no lugar do Hugo Moura também para oxigenar o meio de campo. Mas o principal fator que fez o Vasco não vencer esse jogo foi a postura que o Vasco teve no segundo tempo. O Vasco, ele tinha que ter ficado mais com a posse de bola. Você não pode ter medo de jogar futebol, cara. Se tu entrou no campo, tu não pode ter medo de jogar futebol. O Vasco ficou o segundo tempo todo com medo de levar o gol. Vai levar o gol, cara. Tu vai o tempo todo atraindo o adversário pra dentro da tua área, tu tá correndo esse risco. Tem que tentar ao máximo manter o adversário fora da tua área. O Vasco hoje obtém essa postura um pouco diferente, eu acredito. Não é nem uma postura diferente. Tu pode marcar com bloco baixo, cara, mas tem que ter o contra-ataque. Hoje o Vasco não teve contra-ataque na maior parte do tempo. E quando teve no segundo tempo, o Vasco teve uma oportunidade assim de contra-ataque realmente bem montado. O João Vitor dá o passe atrás e acaba passando do Matheus França, que não tem a possibilidade de finalizar. E é isso, no final das contas, que faz o Vasco acabar ficando no meio de tabela. O Vasco estava dando um salto importantíssimo para realmente se colocar no pelotão de frente, para brigar por uma vaga direta ali em Libertadores da América. E acaba levando o gol nos 45 minutos do segundo tempo, cara. Tu não pode levar um gol desses. Tu não pode levar. O Vasco se impondo em cima do Coritiba jogando no Couto Pereira. Eu gostei muito do início de jogo do Vasco. O início de jogo do Vasco foi um modelo que o Vasco poderia ter repetido por mais vezes durante a partida. Que era ter a posse de bola, fazer o Coritiba correr atrás. O Coritiba em algum momento ele entra mais no modo desespero e marcando pressão, e eles deixam muito espaço atrás, mas o Vasco também não estava tendo a tranquilidade para jogar, para acertar o passe. Se tu acerta uma triangulação, 3 passes em sequência, provavelmente tu já sairia ali em vários momentos na cara do gol. Bola na trave do Marino, o Vasco trabalhando muito bem, de pé em pé, com personalidade. Só que esse time se apaga, e é isso que deixa o torcedor... Cara, se a gente tem capacidade de fazer isso, a gente tem essa capacidade técnica, por que a gente não repete isso por mais tempo durante o jogo? Porque o Vasco não continuou com essa postura agressiva de marcar com um bloco um pouco mais médio, mais alto, depois de fazer o gol, porque funcionou, cara. O Coritiba tava com muita dificuldade de sair do seu campo de defesa. Muita dificuldade mesmo. O Coritiba não conseguia ultrapassar essa primeira fase de construção. Enquanto o Vasco obteve essa marcação lá em cima, o Coritiba não conseguiu jogar. E não era nem um pressing do Vasco, aquela marcação louca, não. Pressionando o tempo todo. Não, era o Vasco bem posicionado, forçava o Coritiba ao erro e recuperava a posse de bola. E aí o belo gol do Tietê, né? Vê que o Vasco acumulou pelo menos umas
3, 4 boas possibilidades até fazer o seu gol. E o Coritiba não teve nenhuma chance de gol até aqui. O Coritiba quase não pisava no campo de ataque. Chegou o momento do jogo que o Vasco ficou ali mais de quase 2 minutos trocando passes, cara, pra ter a sua possibilidade de gol. E aí esse time se apaga depois de fazer o gol. É inacreditável. Não sobra nem resquício disso. É algo pro Vasco conversar. É algo pra o Vasco melhorar pra ontem. Esse tipo de postura custa resultado, cara, no campeonato. E se o Vasco ele quer ter o objetivo de brigar por algo nesse campeonato brasileiro positivo de fato, tem que pontuar. Não só pontuar, mas vencer dentro e fora de casa. Tropeços acontecem. Mas esse jogo aqui eu tenho certeza que se o Vasco ele mantém uma postura boa no segundo tempo, o Vasco tinha muita chance de vencer esse jogo. Aí, a chance do Coritiba que eu falei pra vocês no primeiro tempo ainda, essa bola de cabeça, mas não foi aquela chance, né? Mas já dava indícios por onde o Coritiba tentava construir, né? O Lucas Ronier, lá pelo seu lado direito de ataque. Lado esquerdo defensivo do Vasco. E o Coritiba começa a ganhar corpo no jogo, começa a atacar. Tem uma imposição também do adversário, tem, é óbvio. Só que você também precisa tentar se impor. Se aceitar somente a imposição do adversário, não tem jogo, né? Pra você. Se não sei que a bola saiu muito, mas o juiz deixou o jogo rolar. O Ramon Abad-Ebel é um... Assim, não teve interferência no placar o árbitro, mas é um árbitro fraco, é. Teve um lance no... aqui, esse lance aqui. Porra, foi falta no Hugo Moura. Todo mundo viu que foi falta. Ele deixou o jogo correr, porra. Foi falta. Olha só. Claramente foi falta, mas ele deixou o jogo correr. E aí se sai o gol, depois tem toda uma polêmica de VAR. À toa, pô. Esse lance aqui no Marino. Provavelmente pegou muito de raspão. Eu acho que ele tomou a decisão aqui errada. Era pra ter seguido no lance. Eu acho que dava pra ter seguido muito no lance. Ele já tinha tirado o Bruno Melo da jogada. Olha que o Bruno Melo está de costas pra ele. É algo que o Marino precisa melhorar. Teve bons momentos no jogo, o Marino. Participou bem em bons momentos. É um cara que ainda precisa jogar mais, mas participou bem. E aí o Coritiba vai. Tem uma possibilidade de gol. O Vasco continua com a mesma postura, aceitando. O Piton é muito fraco na marcação, essa é a verdade. O Piton ele é um jogador que ele tem muita dificuldade de retomar aquele bom momento que ele obteve no Vasco um tempo atrás. O Piton parece que psicologicamente ele já não tem mais cabeça para jogar no Vasco. Aqui é uma boa travada do Saldívia, era um chute que prometia obter um certo nível de perigo aqui. O Nuno Moreira, ele erra, mas depois ele consegue se recuperar e realmente só tocando na bola. Dá pra gente ver aqui nessa câmera por trás. Olha aí como é que ele só toca na bola aqui, o Nuno Moreira. Deu pra ver que o toque dele foi na bola. E o jogo vai seguir com o Vasco levando pressão. Esse chutaço no travessão do Ronier. Léo Jardim ainda faz a defesa, tira com a pontinha de dedo. E o Keno perde essa bola no rebote de forma impressionante. Esse erro aqui do Keno. Absurdo, né? A maioria dos jogadores aqui no Campeonato Brasileiro faria esse gol que o Keno perdeu. Sem goleiro, já caído, ele acaba batendo pra cima. O Keno vive um péssimo momento. Lá no Coritiba, não consegue jogar, não consegue fazer as coisas acontecerem. E aí o Coritiba sendo perigoso aonde? Essa bola da direita, lá pro lado esquerdo, cruzando, buscando principalmente esse segundo pau, né? E o Vasco chamando muito o Coritiba pra dentro do seu gol. Aqui é um lance muito parecido, né? Com que depois sai o gol do Coritiba. Bola no segundo pau pra balançar lá pro outro. E quase sai o gol dessa maneira. Então assim, tava muito escancarado. Qual era a jogada do Coritiba? Qual era a tentativa do Coritiba pra machucar o Vasco, pra marcar o gol? E eles vão conseguir, né? Olha aí o gol do Coritiba. O gol contra do Saldívia. Não sei nem o que ele pediu. Ele pediu impedimento, mas... E que eu não coloco nem tanto na conta do Saldívia não esse gol contra, cara. Porque ele tenta tirar, coloca a bola pra dentro do gol. E o Vasco cede o empate pro Coritiba. Eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês concordam comigo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Fica nessa, abração no frente com nós. Fui.